Cultura Informa. Opinião. Agora a gente vai ouvir a opinião do apresentador do programa Frente a Frente, que tem o Sextou e outros quadros também, a Coluna do Dia. Ele que é radialista, jornalista, blogueiro e cidadão caruaruense. Boa tarde, Magno Martins, seja bem-vindo. Boa tarde, Tony. Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes da Cultura. Boa tarde, Agreste Pernambucano. Boa tarde, Magno Martins. Daqui a pouco a gente fala sobre o Sextou e os destaques do blog do magno.com.br. Vamos começar pelo assunto que você colocar aí. São tantas notícias. Esse Brasil tá tão de cabeça para baixo que a gente não sabe nem por onde é que a gente começa, né? É verdade, Magno. Teve pesquisa Genial Quest que mostra Bolsonaro estagnado, né? Veja bem, essas pesquisas, elas são muito díspares de uma para outra, né? Você pega uma pesquisa, como você abre agora. Eu gosto muito do site do Fernando Rodrigues, do Poder 360, meu amigo lá de Brasília. Ele era da Folha de São Paulo. Sim. O cara tem muita credibilidade. Fernando Rodrigues assinou coluna na Folha de São Paulo por muito tempo. Ele criou o site Poder 360. Ele traz aí, com a diferença de Bolsonaro, Lula para Bolsonaro, de 7 pontos percentuais. Aí vem essa Quest, bota 16 ou 11 e tal. Aí você pergunta, em quem confiar, né? Em quem confiar? Eu já vi pesquisa aí com 20 pontos de diferença, já vi com 11, começa agora, já vi com 7, já vi com 6. Já vi pesquisa que Bolsonaro tinha virado, então isso virou algo realmente só para tumultuar com a cabeça do leitor, do eleitor, né? O negócio tá ficando meio complicado, né? Ô Magno, agora os analistas, as pessoas mais experientes dizem que você deve comparar pesquisa do mesmo instituto, né? Por exemplo, uma pesquisa de janeiro a uma pesquisa de março, mais do mesmo instituto. Nunca, tipo, institutos diferentes, correto? Exatamente, né? Você tem que... Não é bem assim, porque é o seguinte, porque a pesquisa, ela insere muito sobre algo que a gente chama de metodologia, certo? Sim. A metodologia, o que é que envolve? Envolve campo, número de pessoas pesquisadas, que é o tamanho da amostra, né? A chamada tamanho da amostra. Se ela é presencial também, né, Magno? Se ela é presencial, se for por telefone, né? Exatamente, presencial, por telefone e tal e tudo. Eu acho muito estranho o seguinte, você pegar... Eu estava comentando até agora com o Joaquim Braga, que é o dono do Instituto Opinião, que faz pesquisa para o meu blog, dizia que eu não entendi uma coisa, como é que você, numa pesquisa nacional, aplica 1000 questionários? Aqui em Pernambuco, se vocês observaram a pesquisa que a gente deu do Opinião semana passada, o Opinião aplicou 2.000 questionários em Pernambuco, em 80 municípios. Como é que vem uma pesquisa nacional com 1000 questionários? Eu não consigo entender isso. Exatamente. É uma amostra muito pequena. É um negócio realmente... E outra coisa, muita pesquisa por telefone. A pesquisa por telefone ela é muito questionável. Por quê? Tem muita gente que recebe uma ligação de um instituto e mente. Tem medo de falar, acha que é um trote. Eu, pessoalmente, com esse tempo todo de estrada minha, eu não confio em pesquisa por telefone. Eu prefiro apostar em pesquisa presencial. Por que a pesquisa presencial? Porque é aquela olho no olho que você está vendo quem está te entrevistando, né? Você está dentro da casa do eleitor, né? Então é bem diferente, né, do que uma pesquisa por telefone. Ô Magno, agora sempre foi dito o seguinte, que com relação à pesquisa por telefone, antigamente, não, pesquisa por telefone é uma pesquisa que vai favorecer mais as pessoas com mais poder aquisitivo, classe média, porque tem telefone. Hoje em dia telefone todo mundo tem, né?
2, 3 aparelhos em casa. Exatamente, tem, mas quem liga dizendo que é de um instituto tal, numa época dessa, de tanta desconfiança, Eu mesmo desligo. com a internet com um monte de fake news. Eu desligo, Tanta ou então fake digo, não news. vote em ninguém. Eu acho que a maioria vai fazer isso. Ou desliga, ou diz vote em ninguém, mesmo tendo candidato. Até para se livrar, né? Isso, exatamente. Eu faço isso com Até cartão. se livrar da porra em ação. Porque uma pesquisa dessa por telefone, você fica no mínimo 20 minutos respondendo os questionários, né? Isso. No mínimo você fica 20 minutos pendurado no telefone respondendo o que é que o Instituto está querendo de sua parte, o eleitor, né? Já que você estava Então, conversando com o coordenador aí do Instituto Opinião, a gente já vai ter alguma próxima pesquisa, Magno? Já tem uma previsão? Não, ele veio aqui a Recife porque ele estava com alguns compromissos, que ele tem clientes, ele trabalha também com mercado também, ele faz pesquisa de mercado também. Uhum. Então tem algumas empresas aqui de mercado, negócio de telefone, supermercado, esse povo aí, empresa de mercado, mesmo de produtos de mercado, que ele atende aqui em Pernambuco. Aí ele me ligou, a gente se encontrou e tal, entendeu? Não tem nada a ver com ele, então. Eu acho que nós vamos fazer pesquisa uma vez por mês, fizemos agora em maio, esperar chegar a junho aí pra gente ter um cenário aí mais claro, né? Isso. Magno, teve uma postagem aqui recente do seu blog, às 11 da manhã, falando que o Ciro Gomes usou as redes sociais dele, né? Então a matéria é: Ciro diz que golpe contra a democracia está em curso. Eu queria que você comentasse um pouquinho do que o Ciro falou e a sua opinião a respeito dessa questão dele dizer que o Bolsonaro está aí tramando um golpe. Olha, o Ciro tem sido assediado pelo PT aí. O Lula e aliados de Lula têm feito esse assédio através do presidente nacional da legenda, Carlos Lupe, querendo ver se traz o PDT para apoiar o Lula. Por quê? Qual a estratégia de Lula? É ganhar a eleição no primeiro turno. Quanto mais candidatos tiver na campanha, menos chance de ele ganhar no primeiro turno, né? Sim. Então eles estão assediando aí o Ciro para Ciro vir. Só que o Ciro não vai vir em apoio a Lula porque a mesma contundência que o Ciro tem usado para atacar Bolsonaro tem usado também para atacar Lula. Então ele tem dito coisas impublicáveis em relação a Lula e ao PT, né? Uhum. Então, como é que ele viria agora em apoio a Lula? Qual era o discurso que Ciro teria para justificar um apoio a Lula, quando o Ciro já disse reiteradas vezes que Lula é ladrão, que lugar de ladrão é na cadeia? Como é que esse eleitorado ia entender o Ciro mudar de uma hora para outra, né? Mas eu acho que com o Alckmin também as pessoas não têm essa mesma impressão de que eles viviam se atacando, tanto o Lula quanto o Alckmin, e aí eles usaram a estratégia de que se uniram por um bem maior. Será que o Ciro não vai usar esse mesmo mote de campanha, de se unir por um bem maior, né? Já que agora a gente já viu que só existe duas vias, né? Pelas pesquisas vem mostrado que só existe o Lula ou o Bolsonaro nas campanhas, que os outros candidatos que seriam essa nossa terceira via não existem, todos pontuam muito baixo. Será que ele não usaria essa mesma estratégia? Não, são coisas diferentes. Alckmin era candidato a governador de São Paulo. Alckmin foi conquistado pelo PT e por Lula para abrandar esse discurso esquerdista, para dar uma conotação mais de uma candidatura de centro-direita para Lula. E Ciro é candidato à presidência da República e já vem candidato há muito tempo. Com qual discurso que Ciro tem feito? Com o discurso de viabilizar a terceira via. Isso. E um discurso de viabilidade de terceira via em cima de quem? Em cima de Bolsonaro e em cima De Lula. de Lula. Então não teria sentido ele dar essa reviravolta de uma hora para outra. Até porque o Ciro, ele assume muito as posturas dele e ele não é candidato pela primeira vez agora. O Ciro já é candidato a terceira vez. Ele é candidato a presidente da República. Eu acho que se o PDT chegasse a fazer alguma traição com ele, se vincular a Lula e acabar com a candidatura dele, eu acho que ele próprio não iria para o palanque de Lula.
Igual a última eleição que ele viajou para a Europa, né? Exatamente. Para mostrar que é um cara coerente, né? O Magno... Tem um outro destaque aqui também no blog, também publicado recente, às 10h30 da manhã, no blog do Magno Martins, falando do candidato Miguel Coelho. Ele disse que governador engana a população. Do que ele se referiu aí, no contexto geral, para o nosso ouvinte que está ligadinho aqui na Rádio Cultura? É porque o governador, ele passa 8 anos deixando o estado às baratas, as estradas precárias, povo morrendo de fome e de sede. Quando chega no último ano da eleição, aí cria um pacote de bondades, né? Recuperando estradas, liberando recursos para prefeitos, para tentar manter essa ampla aliança que eles têm aí, criando programas para tentar envolver o eleitorado da classe D e E na candidatura de Danilo. Ele quis dizer isso, que são programas meramente eleitoreiros. Magno Martins, outro destaque, a chegada de Sachida, né, que diz que o Ministério será maior desafio profissional da sua carreira. O Ministério de Minas e Energia, que antes tinha à frente o Bento Albuquerque, e aí a questão é, substituir Bento Albuquerque agora com a chegada do Adolfo, vai mudar essa crise dos combustíveis, Magno? Não, muda não, porque essa crise do combustível não é uma crise nacional, ela é uma crise internacional. O preço do combustível, ele depende da situação mundial, né? Do que acontece nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, nos maiores produtores de petróleo, os países asiáticos e tal. Então, isso é uma política que foge do controle absoluto do governo. É difícil você controlar isso, o próprio presidente não controla. O próprio presidente está perdendo essa guerra aí, não tem quem. É impossível você controlar uma política de preço de petróleo sendo uma política internacional, porque o governo não tem autonomia para isso. Para a gente encerrar, Magno, a presidente estadual do PT, Doriel Barros, disse ontem que aguarda apenas que o Palácio se pronuncie oficialmente sobre a escolha da deputada Tereza Leitão para disputar o Senado na chapa com o PSB. Já tem uma previsão dessa data, Magno? Eu acho que no máximo semana que vem, no máximo 10 dias pela frente, porque as coisas estão acontecendo com muita velocidade, né? Você veja que Marília, enquanto o governo patina aí, Marília está ganhando espaço, né? Marília fechou já a chapa dela, embora não tenha anunciado, mas a gente já sabe que o vice vai ser Sebastião Oliveira, que o candidato a senador vai ser André de Paula. Ontem veio o Prois, que o Prois é uma pessoa de Eduardo da Fonte, Dudu da Fonte. Ali foi Dudu da Fonte que colocou o Bruno Rodrigues lá, que é o presidente do Prois. E vão vir aí o Avante de Sebastião Oliveira, o PP é tudo uma questão de etapa, é uma questão só de estratégia, né? Então ontem o Doriel estava me dizendo que não há mais nenhum receio ou nenhuma surpresa da parte da Frente Popular de não aceitar o nome de Tereza Leitão como candidata ao Senado. Magno Martins, pra gente encerrar, hoje é quarta-feira, quem é que vem aí na próxima edição do Sextou? André e Tony, uma grande estrela da música nacional, foi do Raça Negra, né? Do Cidade Negra, Tony Garrido, né? Meu xará, Tony Garrido. Pois é, foi aí do Cidade Negra, do The Voice, tem músicas maravilhosas, é ator, foi daquele filme lá do Orfeu. Isso. Apresentou o programa foi apresentador Fama. Da Globo. Isso, o programa Fama. Grande figura, conheci pessoalmente, já acompanhava o trabalho dele há muito tempo, mas eu estive em Fernando Noronha esse final de semana lá, o conheci. Ele aceitou falar para o Nordeste, gravou comigo ontem e ficou uma entrevista maravilhosa que nossos ouvintes vão curtir na sexta-feira.
Imperdível, Magno. A gente na sexta-feira então vai ficar ligadinho aqui na rádio pra ouvir esse sextou. Eu gosto muito do Tony Garrido. Ele foi um dos apresentadores do Fama, ainda antes do The Voice. O Fama era como se fosse um Big Brother de música. Que as pessoas ficavam na casa e tinham uma rotina. É bem interessante esse programa. Eu sinto até saudade. Tony Garrido, além de tudo, é um talentoso músico. Magno, forte abraço pra você. E mais tarde tem gente muito fina, gente muito simples, fez um show maravilhoso lá em Fernando Noronha, se entrosou com todo mundo, dançou no meio do povo, mostrou que a arte da vida é ser simples, ele é uma pessoa realmente maravilhosa. Até o Frente a Frente, logo mais às 6 da noite, Magno. Grande abraço e até logo mais, um abraço aí para todos os nossos ouvintes. Forte abraço.